São José, homem simples a quem Deus escolheu para ser pai do Salvador. São José, Louvado seja o nome de nosso simples a quem Cristo, para sempre seja louvado. Este é o 12º dia, o nosso 12º dia da terceira fase. Você já pode deixar o seu like para nos ajudar a evangelizar. O tema de hoje é Pequei, e agora? Você pode pegar o seu livro aí na página 174, 174. Pede à tua mãe Maria, a São José, ao teu anjo da guarda. Pede-lhes que falem com o Senhor, dizendo-lhe aquilo que pela tua rudeza não sabes expressar. São José Maria Escrivá. Muitas vezes não sabemos expressar nosso arrependimento pelos nossos pecados, nosso pedido de perdão, desejo de mudança. Precisamos do auxílio do céu, a ajuda do nosso querido Pai São José, para dizer a Deus que tenha misericórdia de nós, perdoe nossas faltas e nos ajude no caminho de conversão. Deus é um Pai que nos ama muito e por isso nos deu mandamentos para conduzir nossa vida, afastando-nos do mal, que é estar longe dele. Então, o pior mal, o mal maior do mundo é o pecado, porque o pecado é isso, é o afastamento de Deus. E muitas vezes nós pensamos, né, que o mal é a guerra, é a fome, é a peste. Isso sim é o mal, é o egoísmo. Mas o pior mal, o de todos, é ficarmos longe de Deus. Porque muitas vezes o sofrimento ele nos leva para perto de Deus, se nós nos abandonamos, se nós nos entregamos ao Senhor, se nós clamamos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Então, a guerra, a peste, a fome pode nos levar até Deus. Mas o pior mal do mundo é o afastamento completo de Deus. Perdoe nossas faltas e nos ajude no caminho de conversão. Então, pedir a São José isso, né? Para que ele alcance de Deus a misericórdia para nós, para que ele alcance o perdão de Deus para nós e nos ajude nesse caminho de conversão. Deus que é um Pai que nos ama muito e por isso nos deu mandamento para nos conduzir nossa vida, afastando-nos do mal, que é estar longe dele, e conduzindo-nos ao bem, que é a sua santa presença. Então não basta nós só nos afastarmos do mal, mas é preciso nós buscarmos estar na santa presença de Deus. A felicidade verdadeira, né? A felicidade que vem de dentro para fora. Não a euforia. A euforia é aquilo que é fora, né? É aquilo que podemos estar eufóricos, né? Com algumas alegrias desse mundo. Mas Deus nos pede essa felicidade de dentro para fora, né? Que é a verdadeira felicidade. Não é um moralismo. Não regras de amor, são regras de amor. Como um pai que importa com o filho e diz o que deve ou não deve fazer, o que o machucará e o que lhe fará bem. Então, esses são os mandamentos, né? Deus deixa os seus mandamentos por amor a nós. Então, são regras para que nós possamos estar mais perto dele e não nos machucarmos quando nos afastamos dele. Então, o pai que ama corrige, o pai que ama mostra qual é o perigo iminente. O pai que ama o seu filho direciona o seu filho, coloca regras, disciplinas na casa, por amor, né? Horário para chegar, horário para sair, algumas coisas básicas que vai fazer bem para o filho, para o bom andamento da sua saúde espiritual e física também. Então, nosso Pai do céu, que é tão misericordioso, tão por amor de nós, ele também deixa, né, essas regras, porque se importa conosco. E já de antemão eu vou dizendo para você que
Esse ensinamento de hoje, ele é um pouco longo. Então, muitas coisas aqui eu vou deixar de ler, não que não sejam importantes, mas até mesmo para que você depois possa estar lendo, possa estar meditando aí na tua casa, aprofundando o seu conhecimento, né? Nesta terceira fase, nesse 12º dia. Então você pode depois também, se você não tem um catecismo, né? Eu já digo para você, adquira o seu catecismo, Catecismo de São João Paulo II, aquele da capa amarela, tão conhecido, né? Porque o catecismo ele é muito importante. Nós temos muitas citações aqui, e a maioria é do catecismo, para que nós possamos nos aprofundar no catecismo, que você possa, assim, então, ter, né, esse gosto, esse ânimo para obter o catecismo e estudar o seu catecismo. Então, muitas coisas aqui eu não vou ler, são muito importantes, são do catecismo, mas também você pode estar lendo e estar aprofundando isso depois. Os 10 mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os 3 primeiros referem-se mais ao amor de Deus, os outros 7 ao amor do próximo. Como a caridade abrange 2 preceitos, nos quais o Senhor resume toda a lei e os profetas. Assim também, os 10 mandamentos estão divididos em 2 tábuas. 3 foram escritos numa tábua e 7 na outra. Catecismo, parágrafo 2067. Vamos então refletir sobre cada mandamento para fazermos um bom exame de consciência, vermos onde temos caído, buscarmos a confissão e a mudança de vida. Então, isso é muito importante. Nós fazemos esse exame de consciência à luz do Espírito Santo, como vai dizer aí, né? Primeiro, peço o auxílio do Espírito Santo para que você enxergue seus próprios pecados. Então, o Espírito Santo ele não vem para nos condenar, mas o Espírito Santo ele nos auxilia, né? Nós pedimos o Espírito Santo para que ele venha nos mostrar aonde nós caímos. E é muito bom fazer isso com uma folha, né? Com uma caneta, onde o Espírito Santo vai te iluminando em oração e você vai anotando os pontos que você precisa se confessar. E também não é simplesmente uma anotação de pecados, não. Você pede o Espírito Santo pedindo a graça do arrependimento. E quando você chega diante do sacerdote, você vai saber fazer uma boa confissão. Que não é chegar lá e ficar contando casos. Não, você vai apontar o seu pecado. E você já está arrependido, Deus vai perdoar o seu pecado. Você não precisa ficar contando história. Vá ao sacerdote, fale cada pecado humildemente, né? Confessar é humildade. Eu pequei, eu cometi este erro. E é muito interessante, né? Muitos padres falam, né? Que as pessoas não sabem confessar. Então chega lá e confessa o pecado do outro. Eu fiz assim, eu pequei porque o outro fez assim primeiro. Então sempre a gente vai muitas vezes com esse erro, dando desculpas. Não, nós falhamos, humildemente. Eu pequei, eu falhei. Não precisa falar o pecado do outro. O pecado do outro, o outro vai confessar. Então, aqui fala, né, do verdadeiro arrependimento, porque a matéria da confissão é o arrependimento. Então, eu preciso pedir essa graça ao Espírito Santo para me arrepender dos meus pecados, porque essa é a matéria da confissão, que eu esteja arrependido. Se eu estiver arrependido, qualquer que seja o pecado, Deus vai me perdoar, né? Então, eu estar arrependido desta minha falha, porque esse pecado é primeiramente, né, um afastamento do próprio Deus, de mim mesmo e do irmão. Então, o arrependimento aqui é a matéria. Cumpra com fé a penitência imposta pelo sacerdote. Então, o sacerdote vai lhe impor uma penitência. Então, com amor, procure guardar qual é a penitência que o sacerdote está te pedindo. Seja rezar uma Ave Maria, seja rezar um rosário. Aquilo que o sacerdote te pedir é a sua penitência. Então, você cumpre ela com muito amor. Procure levar uma vida reta, esforçando-se ao máximo para fugir do pecado e agradar a Deus. Então,
levar uma vida reta diante de Deus. Procurar, né? Com o auxílio de Deus, da Virgem Maria, de São José, de seus santos de devoção, a essa retidão. E essa vida reta que nós vamos procurar viver, com certeza, é na oração. Oração que é falar com Deus. Então, o Espírito Santo vai nos iluminando, vai nos dando essa força, essa coragem. Santa Teresa fala, se nós não estamos fortalecidos, por exemplo, se você um dia teve o vício da bebida, e aí você não bebe mais, você pediu para Deus essa graça, você foi liberto. Então, procurar fugir dessa ocasião de queda, né? Porque se você acabou de deixar o vício da bebida, que é um exemplo, aí você vai aonde vende bebida, aonde você vai ter grupos, amigos que vão estar bebendo, então é muito provável que você recaia nesse vício. Então, assim, em todas as situações, né? Procurar fugir do pecado e agradar a Deus. Então, não só fugir do pecado, mas agradar a Deus. Então, como eu já disse, algumas coisas eu vou lendo, outras você vai ler depois. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre tudo. E é sobre todas as coisas mesmo, porque o Senhor se entregou totalmente por amor a nós na cruz, né? Então, Jesus se doou por completo. Então, esse amar a Deus é sobre todas as coisas, pessoas e coisas. E nós vamos meditar sobre a fé. Fé é crer em Deus e dar testemunho dele. Então, é crer em Deus. A palavra de Deus fala que até os demônios creem em Deus. Eles creem em Deus, mas eles não dão testemunho de Deus, obviamente. Então, crer em Deus é dar testemunho. Aonde que eu vou testemunhar essa minha fé? Né? Alimentar e guardar. Alimentar a minha fé, que é me dada como um dom, como presente de Deus. Então, eu preciso alimentar, participando da Santa Missa, indo até o confessionário, confessar os meus pecados, lendo a palavra de Deus, lendo os documentos da igreja, como eu já falei antes, o catecismo, fazendo leituras espirituais. Então, eu vou alimentando a minha fé, eu vou guardando a minha fé com prudência e vigilância, né? E como que eu vou fazendo isso? Eu vou rejeitando tudo que se opõe à fé, né? Tudo aquilo que é contra a fé, ou seja, os pecados contrários à fé. E aí a gente vai ver a citação, né? Dúvida voluntária sobre a fé, não aceitar como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer, a incredulidade, negligência da verdade revelada, heresia, negação após a recepção do batismo. Infelizmente, né, existe aí agora, né, algo que o próprio Satanás, só pode ser o Satanás, inspirando no coração das pessoas, de pedir para ligar na paróquia, pedir para cancelar o batismo. Olha só que nível, né, que ponto que nós estamos vivendo. Então, é muito triste isso, né? Claro que Deus não vai fazer isso. Porém, o inimigo tem enganado tantas pessoas nisso. De qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Então, muitas coisas são verdades católicas, que eu não vou entender com a minha mente, né? Que é limitada, mas eu vou acolher por amor, né? Eu vou acreditar porque é fé divina e católica. Esperança. O homem não podendo responder ao amor divino por suas próprias forças, deve esperar com confiança que Deus lhe dê a capacidade de amar e de agir conforme os mandamentos. Então, nós precisamos esperar em Deus, né? A esperança é também essa virtude, né? Fé, esperança e caridade. Eu esperar em Deus. Porque é na oração, não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. Santa Teresinha vai dizer, eu espero tudo do bom Deus. Então, eu espero que o bom Deus, ele me dê o necessário para que eu possa viver a minha fé, para que eu possa ter essa capacidade de amar. Como que eu vou agir como Jesus agiu? Então, ter essa esperança que é o próprio Senhor que virá
em nosso auxílio. Cada alma para Deus, ela é especial. Cada alma, né? O nosso nome está gravado na palma da mão de Deus. Então Deus vai nos tratar com amor eterno, sabendo que somos diferentes uns dos outros. Mas é o Senhor, né, que vai nos capacitando. Então, os pecados contra a esperança, o primeiro deles é o desespero, né? O homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal. Às vezes eu me deparo com pessoas que falam assim: ah, irmã, mas para mim não tem mais jeito. Não, isso é um desespero, não agrada a Deus, isso é um pecado. Os auxílios necessários e o perdão dos pecados. Presunção. O homem pensa poder salvar a si mesmo sem a ajuda de Deus. Então, pessoas que pensam que vão elas se salvarem sem a ajuda de Deus, isso é um pecado. Ou pensa que Deus os salvará sem que busque a conversão. Então, aquelas pessoas, Deus vai me salvar. Deus é misericordioso, mas não busca a conversão. Às vezes chega até a dizer assim, mas eu sou assim mesmo. Deus sabe do meu coração. Deus sabe sim do nosso coração. Mas Ele quer o quê? Nos ajudar. Ele quer que nós, por amor a Ele, busquemos esta conversão do coração. Caridade, né? Que é o amor. Amar a Deus acima de tudo, como eu falei no início. Por Ele mesmo e por causa dEle, né? Amar a Deus acima de tudo, por Ele mesmo e por causa dEle. Então, os pecados contra o amor. A indiferença, a recusa, a iniciativa de Deus nos amar. Então, Deus nos amou por primeiro. Mas eu preciso aceitar esse amor de Deus. A ingratidão, né? Muitas vezes nós não agradecemos a Deus. Os nossos gestos, nossas palavras, não são de gratidão a Deus. Recusa pagar amor com amor, né? Amor com amor se paga, né? Se Deus é amor, então eu procurar pagar a Deus com amor. E vai outros pecados aí, né? Negligência em responder ao amor divino, recusando-se a viver o dinamismo da caridade, né? Viver a caridade, viver o amor para com o próximo. Preguiça espiritual, preguiça de rezar, preguiça de fazer penitência, preguiça de ir à Santa Missa. Então, a preguiça, ela é um pecado. Recusa a alegria que vem de Deus e tem horror ao belo e ao que é divino, né? Então, a verdadeira alegria, ela vem de Deus, né? E muitas vezes as pessoas têm horror àquilo que é espiritual, horror àquilo que é divino. Então, um trabalho bem feito, uma música bem ensaiada, bem cantada, uma arte, né? Uma dança. Então, é algo belo que Deus suscita, né? Contemplar esse Deus na natureza, contemplar esse Deus, né? Nas pessoas, naquilo que o Senhor capacita as pessoas de fazer. Então, não é que essas coisas estão acima de Deus, mas Deus as capacita para que elas nos levem até Ele, né? E aqui agora nós vamos falar um pouco de cada mandamento, né? Dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, né? Pecado contra o primeiro mandamento. Superstição, colocar nossa confiança nas coisas, né? Ao invés de colocar minha confiança em Deus, como falamos acima, eu coloco nas coisas ou nas práticas, né? Situações não confiando em Deus. Idolatria, divinizar o que não é Deus, sejam pessoas, poder, o prazer, uma raça, o estado, o dinheiro. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus é pecado. Adivinhação e magia, evocação dos mortos, né? Vai contrário à nossa fé cristã, católica, horóscopo, astrologia e vai por aí afora, né? Então, um católico, ele coloca a sua vida nas mãos de Deus, né? Ele não acredita em horóscopo, em astrologia. São ações, né? Para que o homem tenha poder sobre si, os outros, o tempo e acontecimentos, e não se submeta a Deus. Então, muitas vezes, nós queremos controlar a nossa própria vida.
muitas vezes não se quer submeter a Deus. Então se recorre a essas práticas, né? Médios, feitiçaria, amuletos, espiritismo, a tantas coisas para se ter poder. Então, para quê? Para que não se submeta a Deus. E também, uma coisa muito importante é cumprir os nossos votos e promessas para com Deus, né? Porque nós queremos nos submeter ao nosso verdadeiro Deus. Então, mas nós queremos colocar a nossa vida diante de Deus. Então, nós queremos fazer a vontade de Deus e nós prometemos viver segundo a fé. Nós rezamos o credo em todas as santas missas e assim devemos renunciar a tudo aquilo que não é de Deus, né? Todas essas práticas. Segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Aqui muitas vezes nós pensamos que é somente o nome de Deus. E quantas vezes é uma ignorância? Ou seja, o que é ignorância? É ignorar a fé, ignorar aquilo que está no catecismo. Como nós vamos ler agora. O nome de Deus é santo e deve ser respeitado, assim como toda a realidade sagrada que o envolve. Então, não é o nome de Deus, sim, mas toda a realidade sagrada que o envolve. Assim, esse mandamento proíbe o uso inconveniente do nome de Deus, tá? O nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. As promessas feitas em nome de Deus devem ser cumpridas e respeitadas. Não se pode colocar Deus como mentiroso. Então, aquilo que eu prometo para Deus, como eu falei anteriormente, eu devo cumprir, né? Então, se eu prometi para Deus, então eu devo cumprir. E muitas vezes tomamos o nome de Deus como um desafogo, né? Acontece uma situação e eu grito, ai meu Deus! Só que eu não estou em oração. Ou senão, né? Aquela frase, né? Vixe Maria! Eu não estou em oração. Eu não estou falando, minha Nossa Senhora, me ajude nessa situação. É diferente de eu tomar isso como um desafogo, né? Então, isso é não tomar o santo nome de Deus em vão. E claro, né? Então aí também vem os pecados numerados aí, né? Blasfêmia, proferir contra Deus interior ou interiormente palavras de ódio, ofensa, assim como também a igreja, os santos e as coisas sagradas, né? Então, isso também não podemos. Usar o nome de Deus para cometer crimes, torturas, matar, também é uma blasfêmia, né? Pragas usando o nome de Deus. Jurar é invocar Deus como testemunha do que se afirma. Por isso, jurar falso é pecado, né? Então, jurar também é pecado. Fazer promessa com a intenção de não cumprir, ou fazer a promessa e não cumprir. Então, a gente pode ver lá em Mateus 5, 34, 37. Não jureis em hipótese alguma, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Então, quando a pessoa fala, eu juro por Deus, não. Você não fez, você não fez. Você fez? Sim. Não fez? Não. Então, eu juro por Deus aí, acaba sendo uma frase corriqueira, mas se temos esse vício, diríamos assim, dessa expressão, eu juro por Deus, procurar se corrigir, né? Terceiro mandamento, guardar domingos e festa de guarda, né? Então, o preceito de ir à Santa Missa no domingo. Então, infelizmente, foi feita uma pesquisa, somente 8% dos católicos no Brasil têm ido à Santa Missa. Ou seja, o terceiro mandamento sendo violado, né? Antes se guardava o sábado, dia em que o Senhor descansou. Agora guarda-se o domingo, por quê? Porque é o dia da ressurreição. Então, às vezes, nossos irmãos evangélicos vêm nos questionar por que nós guardamos o domingo. É muito simples, porque foi no domingo, primeiro dia da semana, que Jesus ressuscitou. Então, por conta da ressurreição. Então, não somente o domingo,
que muitas vezes nós pensamos que é só o domingo, mas também dias de festas que se guarda. Vamos lá? Natal, Epifania, Ascensão do Senhor, Corpus Christi, Corpus Christi, Santa Maria, Mãe de Deus. E aqui vai o recado, né, para os católicos. Corpus Christi normalmente é que dia? Na quinta-feira. Então essa frase, ai, feriadão, né? Vai para a praia, quinta, sexta, sábado e domingo, feriadão. Não é feriadão, é dia de festa e guarda. Corpus Christi é dia de rezar, dia de ir à igreja, dia de adorar o Senhor. Não é feriadão. Então, que tristeza quando o católico, né, tem essa mentalidade. Esses dias eu ouvi o Frei Gilson falando, e ele falou uma coisa certa: você vai passear no domingo, você vai em algum lugar. A primeira preocupação de um católico apostólico romano que ama Jesus de verdade é saber aonde você vai à missa. E se naquele lugar não tem missa, você pode ir, por exemplo, no sábado à tarde, após as 16 horas, você pode participar da Santa Missa, porque aonde você vai não tem. Agora, se você não vai conseguir participar na missa do sábado e no domingo naquele lugar não tem missa, o Frei Gilson foi bem categórico. Para quem ama Jesus, então você não vai passear. Então é o primeiro lugar Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é no dia 1º de janeiro, né? Então as pessoas, infelizmente, Natal, o dia 1º é o dia de ir à missa. Aí o que acontece? Passa uma virada de ano, não na presença do Senhor, não reunido com a família, não em oração, mas ali enchendo a cara, bebendo na comelância, cometendo deliberadamente o pecado da gula, comendo demais, bebendo demais, jogando conversa fora. Aí chega no dia 1º, que é o dia da Santa Mãe de Deus, de ir à missa, não vai. Pecado. Deve-se confessar quem faz isso. E se você vai e faz isso, no ano seguinte, você faz de novo, quer dizer, você confessa, sem arrependimento, sem o propósito de emenda, a sua confissão nem vai valer. Porque a matéria da absolvição, como eu falei, é o arrependimento. Então, procurar a viver os dias de festa na presença do Senhor. Outro dia aí, ó, Imaculada Conceição e Assunção, São José, São Pedro e São Paulo e Dia de Todos os Santos. A obrigação é participar da Santa Missa na igreja no dia ou à tarde anterior, como eu expliquei antes. Se não for por motivo sério, faltar à missa é pecado grave, né? Então, se não for um motivo sério, socorrer um doente, ou você que está doente, então é de fato pecado grave. E antes de você participar da próxima missa, de comungar, você deve pedir perdão para Deus, porque você colocou coisas, pessoas no lugar de Deus. Deu a hora de você ir para a missa, chegou visita. Chegou visita. Então a visita hoje em dia é tão simples, né? Tem tanto, comunica o horário, tem celular, que hora que você vai. E a visita chegou, não avisou, é seu horário de missa. Olha, eu estou indo para a missa, você é muito bem-vindo, mas eu vou para a missa. Quer ir comigo? Não. Então você fica aí, a geladeira está aí, tem um lanchinho aí, me aguarde que eu estou indo me encontrar com o Senhor Jesus. Eu estou indo recebê-lo na Eucaristia. E isso vai ser até um testemunho. Então, a visita, se ela te ama, ela vai entender. E se não ama, então aí não vou entrar no mérito, mas o que é importante aqui é que você vai estar dizendo para essa pessoa que você ama, que você a ama, mas primeiramente você ama nosso Senhor Jesus Cristo. 4º mandamento, honrar pai e mãe. Então é muito importante também esse mandamento, porque muitas vezes nós pensamos assim, honrar pai e mãe, e pensamos que ficamos aí. Mas temos que ver o que abrange, né? Este honrar pai e mãe. Respeitar todos os que Deus revestiu de sua autoridade. Então, todos os que Deus revestiu de sua autoridade sobre nós. Quem são? Pais, avós, parentes, os alunos para com os professores. Infelizmente, hoje,
Nós vemos relatos em matérias de jornais que os alunos não respeitam mais os professores, alunos que até mesmo já bateram em seus professores. Então, isso é muito triste, né? Então, a pessoa não conhece este mandamento, ou se conhece, está transgredindo. Então, tudo isso aqui engloba este mandamento, né? O quarto mandamento. Empregados para com seus patrões. Então, empregado para com seus patrões também. Subordinados aos chefes. Cidadãos aos governantes. Então, os governantes merecem o quê? O nosso respeito. Merecem o quê? A nossa oração. Então, nós devemos rezar por eles. Envolve também o cumprimento dos deveres dos que exercem autoridade, né? Honrar é respeitar, tá vendo? Honrar é respeitar, obedecer com docilidade, solicitar conselhos, aceitar as justas correções, ajudar materialmente e moralmente na velhice. Que tristeza quando nós vemos os nossos pais, os nossos idosos abandonados nos asilos. Você pode até colocar o seu pai no asilo, mas você não pode abandoná-lo. Porque às vezes a gente chega numa situação que não tem como cuidar, não tem ninguém para cuidar. Todo mundo precisa trabalhar, precisa se sustentar, às vezes está longe, mas você não pode abandoná-lo. Deixar, não visitar, nunca estar junto desse idoso, não levar os seus filhos para visitar os avós ali naquele asilo. Então, se a família não consegue se organizar para cuidar, pelo menos arrume um local que cuide bem, mas a sua parte só você pode fazer. Só você pode fazer. Tem um ditado que é muito certo. Uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não é capaz de cuidar de uma mãe. Então, é bom para nós refletirmos. Será que, de fato, nós não podemos mesmo cuidar dos nossos pais? Fica aí a reflexão. Na doença, né? Às vezes os idosos estão doentes, necessitam de cuidados e não tem um filho que é capaz de vir ajudar. Ah, eu posso contratar alguém para ajudar a dar banho, ajudar a cuidar? Sim, mas eu posso estar presente. Eu posso fazer presença, fazer a minha parte de filho, de filha, né? De neto, de neta. Aí ninguém vai poder fazer, sou eu mesmo. Solidão, né? Quantas pessoas sofrendo de solidão? Às vezes falta, né, uma ligação. Esses dias eu conversava com uma pessoa tão bonita, ela dizia, olha, todos os dias eu ligo para minha mãe. Que seja uma ligação de 5 minutos. Oi, mãe, como que a senhora está? Está tudo bem? Tá, olha, um beijo, te amo. Todos os dias. Então eu fiquei olhando, que bonito, né? E nos finais de semana ela vai fazer a visita, né? Não é passar a mensagem, mas é você ligar, ouvir a voz da sua mãe, do seu pai, né? Então, isso é muito importante também. Outra coisa aqui, dar bom exemplo, guiar e corrigir os filhos, evangelizar. Então, quem exerce autoridade também precisa, né, dar bom exemplo, porque é com bom exemplo. Então, não adianta eu falar para o meu filho, não faça isso. Vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Esse vício no celular. A criança fica ali já, desde bebê, já viciando a criança no celular. Aí os pais não querem que o filho esteja no celular. Mas ele é o primeiro que está ali no TikTok, ele é o primeiro que está ali procurando coisas e coisas ali no celular. Não tem, é um desequilibrado, né? Não tem o equilíbrio. Então, como que você vai querer que seu filho saiba usar o seu celular? Não é não usar, mas saber usar se você não dá exemplo. Então, é saber dar bom exemplo, né? Guiar e corrigir. Então, é guiar e corrigir os filhos. Então, o pai, ele corrige o filho, né? Ele vai sentar, ele vai conversar. Se for preciso falar 10 vezes, vai falar 10 vezes, vai educar, vai corrigir. Evangelizar. Então, muitas vezes, isso aqui é muito sério, né? A família ela delega para o catequista a formação, né, do filho ali, a evangelização ali na catequese. Não, os pais são os primeiros catequistas dos seus filhos. Se você não entender isso, lá na catequese, lá tem a catequista, mas pensa bem,
A catequista, ela vai se encontrar uma semana com a criança, talvez 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, mas quem está com o seu filho todos os dias é você. Então você deve catequizar o seu filho. Se você ama a Deus em primeiro lugar, é você quem vai sentar com seus filhos para falar de Deus. Antes de dormir, é você que vai orar com seu filho. Muitas crianças hoje não sabem rezar o Pai Nosso, não sabem rezar a Ave Maria, não sabem nada. Por quê? Porque os pais não ensinam. A criança já está com 5, 6 anos e não sabe rezar. Não sabe rezar uma Salve Rainha, não sabe rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Essas orações a criança começou a falar, você já deve ensinar. Mas está com o celular na mão, está na creche, está em outros cantos e você não está preocupado. Então, o pai é o primeiro catequista. Os pais, né? Os pais. Então, é muito bonito hoje também a gente ver algumas famílias que já estão atentando para isso. Né? Eu conheço uma pessoa muito de perto mesmo, em que ela faz isso, esse pai. Ele abre o catecismo, o mais velho, ele vê o que ele pode ensinar para o mais velho e para o menino do meio. 2 catequeses todas as noites. A oração do terço. É assim que deve acontecer. Né? Então, os pais são os primeiros a evangelizar, a catequizar os seus filhos. E olha que bonito que diz aqui, ensinar a orar e descobrir a vocação, né, de filhos de Deus. Então, vai ensinar os próprios filhos a descobrir esta vocação, né, que ele é filho de Deus. Como cidadãos, temos a obrigação de pagar impostos, exercer o direito de voto, defender o país, seguir leis. E aqui é muito importante, seguir leis. Que leis que nós vamos seguir? Nós não podemos seguir aquilo que é contrário à ordem moral e evangélica. Então, se aquela lei é contrária à ordem moral e evangélica, aí nós não devemos seguir. Por exemplo, aborto. Então, querem aí aprovar o aborto. Então, nós não devemos seguir essa lei. Para a gente entender, né? O que é que nós vamos... Qual lei que nós devemos seguir? Por exemplo, eu vou atravessar a rua, tem um sinal lá, né? Cada lugar tem um desenho diferente. Verde eu posso passar, vermelho eu não posso. Então, são sinais, são regras de trânsito que eu devo obedecer. Então, não é uma coisa que vai me fazer o mal. Então, antes de obedecer às leis, não é verdade? Então, nós obedecemos às leis de Deus. Se essa lei, a lei do Estado, for contrária à lei de Deus, aí de forma alguma eu devo obedecer. Aí até pecado eu obedecer, né? Muitas vezes a lei vai me levar, né? Se o mandamento é não matar e eu vou matar a criança, aí vem uma lei que aprova matar a criança no ventre materno, obviamente eu estou pecando contra Deus, né? Então eu não devo obedecer. 5º mandamento, exatamente esse. Não matarás. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Nossa vida pertence a Deus, a não ser em caso de legítima defesa, quando não houver outra forma, porque a obrigação de cuidar da própria vida vem antes da do outro. Então, para me defender, eu posso matar. E mesmo assim, eu tenho que fazer de tudo para preservar a minha vida e a do outro. Mas é a chamada legítima defesa. Se não tiver outra saída, então, para defender a minha vida, eu posso matar. Mas, mesmo assim, eu devo fazer de tudo para preservar a minha vida e daquela outra pessoa. Agora, se não tiver jeito, né, é a legítima defesa. Eu vou matar para me defender. Então, já falei aí um pouco do matar, né? Matar diretamente, participar da morte de alguém, expor a pessoa a risco mortal sem razão grave, recusar ajudar alguém em perigo, né? Eu estou vendo que a pessoa está em perigo, eu recuso a ajudar e essa pessoa morre, né? Por exemplo, a pessoa está ali no chão e está em perigo, eu posso chamar uma ambulância, eu posso pedir ajuda e eu vou embora e deixo aquela pessoa morrendo ali, eu estou cometendo pecado, né? Práticas mercantis, não é verdade? Que, no caso, seria também na balança, né? A coisa pesa 1.000 gramas e eu coloco 800 e cobro como se fosse 1.000. Prática mercantis que também
provoque a fome, miséria e morte. Aqui também fala de novo, né? Que é pecado o aborto desde a concepção. Então, a partir do momento que acontece a concepção, ali já é uma vida. Ninguém pode ter o direito de matar. Nem vou falar interromper, porque é matar mesmo. Né? Embora, tristemente, tantos países, essa lei já foi aprovada. Então, você vendo uma criança sendo retalhada, sugada, é horrível, né? É um horror esse assassinato, né? É um assassinato, né? Assassinato mesmo de uma criança, né? Produzir embriões humanos para exploração biológica, intervenções genéticas de embriões, eutanásia, né? Eu pedi que você desligue um aparelho para antecipar a morte de uma pessoa. Ah, mas já vai morrer mesmo? Não, nós não temos o direito de fazer isso, de praticar a eutanásia. Enfim, depois você vai lendo outras coisas aí que também pode acarretar uma morte lenta, né? Por exemplo, a pessoa que tem o vício, o abuso do álcool, né? Álcool, do cigarro. Então, a pessoa fuma, a pessoa é viciada no álcool, ou seja, vai morrendo aos poucos, vai se matando aos poucos. Abuso de comidas também, às vezes aquela comida em excesso vai fazer mal e a pessoa abusa também da comida. Isso daí também vai causando uma morte lenta. Medicamentos também. Medicamentos, o uso excessivo, né? E a pessoa, por conta própria, vai tomando tantos medicamentos, muitas vezes desnecessários, que podem fazer mal para a sua saúde. E também a falta de cuidado com a saúde, a pessoa, ela lentamente vai se matando aos poucos, né? Porque não está cuidando da sua saúde, está deliberadamente trabalhando, se matando de trabalhar. Então, o trabalho foi, na verdade, instituído por Deus, mas também é tudo no equilíbrio, né? Então, às vezes, por uma ganância, a pessoa tem alguns ramos, né? Da saúde aí, por exemplo, de enfermagem, de técnico de enfermagem, de médicos. Então, às vezes, a pessoa se destrói, né? Se autodestrói em tantos plantões e toma tantas drogas, medicamentos para ficar acordada, e essa ganância para ter cada vez mais dinheiro. Então, a pessoa vai acabando com a sua saúde, né? Se matando lentamente. Enfim. Por último aí, que eu gostaria de destacar, né? Não abrir-se ao perdão, né? Olha como é sério, a pessoa não se abrir ao perdão. Então, isso também é matar, né? Desejo de vingança, quer dizer, se vingar do outro e não se abrir ao perdão, né? Então, a pessoa te fez uma maldade, mas querer vingar daquela pessoa. E muitos se vingam matando aquela pessoa ou mandando matar. Enfim, com outras formas também, né? Matando aquela pessoa moralmente, matando aquela pessoa fisicamente, que é o pior, né? Tirando a vida daquela pessoa. E também a pessoa se mata muitas vezes que ela não se abre ao perdão. E aí vai sofrendo, vai carregando aquela mágoa. Aí vem uma enfermidade, vem uma doença autoimune, porque aquela pessoa não consegue perdoar, né? E o remédio seria aí se abrir ao perdão. Então, tudo isso está aí, ó, 5º mandamento, não matarás, né? Então, eu não vou matar e também não posso me matar. 6º pecado, não pecar contra a castidade. 6º mandamento, perdão. Aceitar sua identidade sexual e viver de acordo com a vontade de Deus em cada estado de vida. Então, se você é homem, aceita que você é homem. Aceita, você é mulher, aceitar que você é mulher. Porque não aceitar é eu pecar contra o próprio Deus, né? Porque eu estou dizendo para Deus, eu não aceito ser mulher. Eu não aceito, né? Quem é homem, não aceito ser homem. E também, né, o estado de vida. Religiosos vivem o celibato, casados vivem a castidade conjugal e solteiros a continência, né? Porque aí vem os pecados, né? Quais são os pecados? Luxúria, busca do prazer de forma desordenada, que a gente tem visto tanto, né?
Masturbação. Masturbação é pecado. Muitos dizem que não. É pecado sim. É um pecado, é um egoísmo, né? Aquilo que você quer viver o prazer sozinho, né? Então, o ato sexual ele é lícito entre um homem e uma mulher, na graça de Deus, né? No matrimônio, né? O homem e a mulher, então Deus dá esse prazer para o homem e a mulher que está ali, que foi casado na igreja com a bênção de Deus, né? E solteiros devem viver a continência. Então a pessoa às vezes fala que é solteira, mas na verdade não vive, né? Não vivem essa continência. Fornicação, relação homem e mulher antes do casamento. Então, quantas pessoas que vivem nessa situação, né? Então, procure ver a sua condição. O Frei tem orientado tanto sobre isso, falado tanto sobre isso, né? E graças a Deus, quando as pessoas oram, quando as pessoas têm esse encontro com Deus, elas vão saber a sua situação, né? Tá vivendo junto, procurar um bom padre que vai saber te dar uma orientação para a sua alma, ver a sua situação, né? Para te ajudar a chegar ao matrimônio, se for, não é verdade? Se houver, de fato, esta possibilidade. Pornografia, né? Infelizmente, né, a pornografia aí tão explícitas agora, aí num aparelho de celular se encontra tanta coisa, né? Tudo tão fácil aí na mão, mas fugir disso, né? É pecar contra a castidade. Prostituição, estupro, homossexualismo, adultério, incesto, né? Poligamia, ter vários parceiros, união livre, né? Juntar sem casar, orgias, pedofilia, também um pecado gravíssimo, né? Com crianças, zoofilia, sexo com animais, relação sexual anal e oral. Tem gente que pensa, mas eu sou casado na igreja, então você pensa que você pode ter a sua relação sexual de qualquer forma. Não, é pecado a relação sexual anal, oral. Então, a relação sexual é lícita entre um homem e uma mulher, com a bênção de Deus, mas do jeito que Deus fez, né? Não da forma que você inventa para simplesmente obter prazeres. E não se abrir a gerar filhos. Então, esses casamentos que as pessoas já vai dizendo, eu não quero ter filhos. Então, vai casar para quê? Somente para ter prazer? Não, casamento é para você, um homem se une à mulher para gerar filhos para Deus, para povoar essa terra, né? Então, ter filhos, né? Infelizmente o povo aí está querendo ser mãe de pet, né? Pai de pet. A gente fala mãe, mas tem os pais também. Então não quer ter filhos para ter cachorros. Os cachorros são bem-vindos, mas eles não ocupam o lugar do seu filho, da sua filha. Deus os constituiu, homem e mulher, para gerar filhos para ele. E não para ser mãe e pai de pet, né? Uso de métodos contraceptivos, né? Causa abortos ocultos. Então, todos anticoncepcionais são abortivos. Por isso que aqui está como aborto oculto. Então, infelizmente, muitas pessoas não sabem disso. Então, se você não sabe, fica em paz, vá se confessar, vai procurar saber, né? Graças a Deus, hoje existem muitos cursos, né? Que falam sobre como, né, nós podemos, como os casais, né, podem se preparar para ter os seus filhos sem usar esses anticoncepcionais, esses contraceptivos que causam esses abortos ocultos, né? E vai por aí afora. Então, se você quiser, pode procurar, ler o catecismo, procurar bons sacerdotes também para saber sobre esta matéria, né? Isso é muito importante. A pessoa que vai se casar, aqueles que são noivos, conversar sobre esses assuntos. Para isso é o tempo do namoro, para isso é o tempo de noivado, para que o homem e a mulher que namoram, né, que pensam no futuro constituir uma família, conversar sobre esses assuntos, né? Isso é muito importante.
Isso é querer viver a fé católica. Isto é amar Jesus, né? Isso é amar Jesus. 7º mandamento, não roubar, né? Tomar ou reter injustamente os bens do próximo ou lesá-lo de qualquer modo. Pecados. Reter deliberadamente bens emprestados ou objetos perdidos. Então, se você acha uma coisa, você sabe de quem é aquela coisa, sua obrigação é de devolver. Agora, se não é de ninguém, então você não está pecando se você ficar com aquilo, né? Defraudar no comércio, já falei, já dei o exemplo aqui da balança, né? Pagar salário injusto, né? Infelizmente, quantos aí pagam salários injustos? Então, você pagar o salário justo, elevar os preços aproveitando da ignorância ou miséria alheia. Tem tanta gente que ganha, né? A gente pôde ver aí na peste do Covid quanta gente ganhou dinheiro se aproveitando da situação. Corrupção, trabalhos mal feitos, né? Muitas vezes objetos, trabalhos mal feitos para se economizar, né? Então eu devo gastar tanto para produzir algo, eu diminuo o valor do gasto para produzir, vendo aquele algo de qualquer jeito, mal feito, não é? Então vai quebrar mais depressa, ou vai precisar de uma técnica mais depressa, enfim. Fraude fiscal, falsificação, né? De cheques, de faturas, olha só, gastos excessivos, desperdício também, né? Desperdiçar. Então, tem muitas pessoas que desperdiçam, que jogam os alimentos fora. Aquilo que sobra na nossa mesa, falta na mesa do pobre, né? Então, desperdiçar as coisas também, não é verdade? Prejudicar proprietários privados ou públicos, né? Então, essa história de que aquele terreno está ali, às vezes a pessoa trabalhou, suou para ter aquilo ali. Porque está ali sem uma casa construída ainda, alguém chega e acha que tem o direito de roubar, né? Ah, eu vou invadir aquela terra ali, eu vou roubar aquela terra ali. Não cabe a mim julgar como aquela pessoa adquiriu aquilo. Aquilo é entre ela e Deus. Mas eu não posso chegar ali e simplesmente tomar posse, roubar aquilo para mim, construir, porque não é meu, não fui eu que trabalhei para adquirir. Não cumprir promessas e contratos se o compromisso for moralmente justo. Então é cumprir, né, o contrato, aquilo que eu prometi é justo, eu devo o quê? Cumprir. Enfim, você pode ir lendo aí depois. Uma coisa interessante que eu vou até ler aqui: gastar com animais aquilo que se deve usar para aliviar a miséria humana, né? Então, muitas vezes hoje é que a gente tem visto, as pessoas têm dado, né, tanto para animais, e muitas vezes a gente tem pessoas passando fome, passando necessidade, e que nós não ajudamos. Mas o melhor está sendo dado, né? O exagero, né? O exagero. Eu não vou ter um cachorro e um gato para deixar passando fome. Mas muitas vezes o exagero. A criança está passando inverno, crianças passando frio, e o meu cachorro está de roupa e eu não estou preocupada se tem alguém precisando de um agasalho, né? Só para dar um exemplo aqui. Não socorrer os mais pobres em suas necessidades. Está aí, né? Englobado também. Então, eu gasto muito com os animais, mas eu não socorro aquelas pessoas pobres que estão em necessidade, né? Então, eu ter o discernimento, né? Cachorro é cachorro e bebê. Gente é gente, né? Então, infelizmente, nessa loucura que muitas vezes a gente está vivendo no mundo, tem acontecido isso, né? Vamos proteger o óvulo da tartaruga, mas querem se aprovar, e em alguns lugares já aprovado, né? A matança, né? O aborto. A matança de criança ainda nos ventres de suas mães. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Falso testemunho e perjúrio, né? Emitir publicamente uma afirmação contrária à verdade, né? Que seu sim seja sim, que seu não seja não, né? E Jesus diz que ele é o caminho e a verdade. Então a pessoa e a mentira, né? A mentira vem, o Satanás, ele é o pai da mentira.
né? Juízo temerário, admitir como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo, né? Então, sem nenhuma prova, sem fundamento, sem, né, sem a quem deve de direito analisar uma situação, eu, né, caluniar ou admitir esse defeito no próximo. Não posso. Maledicência, o que é isso? Falar mal dos outros. Né? A gente pode resumir aqui, né? Fofoca. Então, falar mal dos outros, né? Santa Teresa tinha um dizer, né? Na frente dela ninguém falava de ninguém. Então, se a pessoa não estava presente, então ela não admitia que se falasse daquela pessoa, né? Então é uma virtude, né? Porque muitas vezes pode se tornar até um vício, né? Calúnia, prejudicar a reputação dos outros com mentiras, né? Então, caluniar. Então, a pessoa não fez aquilo, eu digo que ela fez, né? E a pessoa fica com a sua reputação prejudicada, né? Bajulação e adulação, sendo cúmplice de vícios e pecados graves, ou para obter vantagens, né? Complacência. Confirma o outro na perversidade da sua conduta, né? Aí vem falar aqui da ironia, depreciar alguém caricaturando de modo malévolo ou um outro aspecto de seu comportamento, né? Aquilo que a gente fala de rotular a pessoa, né? Mentir e enganar. Jactância, falar demais de si e engrandecer-se, né? Então, deixar que os outros falem bem de nós, né? E não aquilo que a gente diz, né? Eu fazer propaganda de mim mesmo, para me engrandecer, né? Os santos nos ensinam isso, né? Santa Teresinha nunca quis falar de si, né? Ela sempre evitava, né? Então foi algo que ela colocou, né? A virtude é uma prática de um bem, né? Que é o contrário de um vício. Então, ela, mesmo que fosse uma coisa boa, ela não queria falar dela, né? Que os outros falem, nossa, né? Que os outros elogiem, a pessoa faz isso bem, enfim. A gente falar aquilo que, se nós somos interrogados, a gente vai falar com humildade. Se não formos, que deixe que o outro fala, né? Então, falar demais de si e engrandecer-se, né? Para se engrandecer, né? Com esse objetivo. Então, se você precisa de dizer algo, diga com humildade. Se for interrogado, responda com humildade. E Deus vai julgar ali a intenção do seu coração. Mas pode ser um pecado, né? A gente querer falar de nós para nos engrandecer, para ficarmos bem diante das pessoas. E isso é desnecessário, né? Isso é desnecessário. Devemos, primeiramente, querer agradar a Deus. 9º mandamento, não cobiçar a mulher ou o marido do próximo, né? O pecado entra pelos olhos. Não desviar o olhar aguça o desejo desordenado da carne, né? Agita a imaginação, torna o coração impuro. Mesmo sem o ato do pecado, já aconteceu, né? Falta de pudor mostra o que deve ficar escondido. Falta de modéstia no vestir e de descrição do agir, né? Então, o pecado entra pelo olho. Você fica olhando, né? Então, você acaba o quê? Pecando. Então, você olhou. Então, você está vendo que aquilo é uma situação de pecado, desvia o olhar, dá um jeito de olhar para outra coisa. Agora, se você olhou e viu e começa a ruminar, né? Digamos assim, ou a pensar, a criar na sua mente história. Aí vem o desejo, né? Logo a cabeça já começa a imaginar. Enfim, acaba, mesmo que você não tenha caído, você já pecou e por isso deve se confessar, né? Porque você imaginou, porque você alimentou, né? A palavra certa é isso. Eu vejo. Se eu não alimentei, não é pecado, não é verdade? Então vejo uma situação ali que poderia me levar para o pecado. Eu não alimentei. Agora, se eu vejo e começo a alimentar na minha mente, aí sim é pecado. Mesmo que eu não tenha cometido um ato, eu já pequei, né? Ali na imaginação, eu já desejei no meu coração, né? Falta de modéstia é isso, no vestir, né? Então, vestir com modéstia.
Não quer dizer que todo mundo agora vai andar, né, como nós, né, com o hábito lá embaixo. Mas, enfim, você se vestir com modéstia. E é muito bonito, né? Quando uma mulher, quando um homem, né? Hoje em dia temos que falar para os homens também, né? Se veste com modéstia, não é verdade? É aquilo que me leva para Deus, né? E não usar uma roupa que vai levar o outro ao pecado, né? Vai levar o outro a esse desejo, né? E a discrição também no agir, né? Isso é muito importante também. Não agir, né? Novamente, não agir para se aparecer, para se engrandecer, mas a discrição, né? Na fala, no ouvir. 10º mandamento: não cobiçarás as coisas alheias. Não cobiçar, né? Aquilo que não é meu. Avidez. Desejo desmedido pelos bens terrenos, né? Aquilo que eu já disse, trabalha para adquirir coisas e coisas e coisas e coisas. Eu quero casa na cidade, eu quero casa no campo, eu quero casa na praia, eu quero casa no estado, eu quero sítio. Então, atrás de coisas, né? Prazeres, eu quero um carro de uma marca, de outra marca, enfim. Eu já tenho algo que me é suficiente, aquela minha geladeira funciona muito bem, então, mas saiu um novo modelo, eu quero aquele novo modelo. Enfim, coisas e coisas e coisas. Cupidez, desejo imoderado das riquezas e poder, né? Então, eu quero ter riquezas e poder. Comerciantes que desejam ser os únicos a comprar e vender para vender mais caro. O desejo que os outros fiquem na miséria, né? Eu desejo que o outro fique na miséria, para terem todo o lucro. Os médicos que desejam que haja doentes, né? Então, que haja muitos doentes para que eu possa vender bastante remédio. Enfim, né? A gente sabe que existe aí, nessa área, muitas situações difíceis, né? De big pharmas, né? Situações aí complicadíssimas. Nesse sentido, né? Simplesmente porque se pensa em comercializar remédios. Desejar estar no lugar dos outros, né? Então, eu não estou contente aonde eu estou. Então, porque eu não estou contente, eu fazer de tudo para me estar no lugar da outra pessoa e eu não me importo como que eu vou fazer. Eu vou fazer de tudo para me tomar o lugar daquela pessoa. Então, a gente vê muito isso na competição no meio de trabalho. Não é porque eu tenho capacidade, não é porque, né? Mas simplesmente porque eu quero aquele lugar. E eu vou fazer de tudo para tomar aquele lugar daquela pessoa. Viver a vida de outra pessoa. Então, muitas vezes estamos insatisfeitos, né? A pessoa está insatisfeita com a vida dela, ela começa a querer viver a vida do outro, né? Então, é interessante como isso se dá muito, né? Pessoas que ficam aí assistindo novela, assistindo série, e aí ficam ali muitas vezes desejando viver a vida daquele artista. Aquilo ali é uma ilusão. Na verdade, aquele artista está encenando coisas que muitas vezes nem faz parte da vida dele. Mas a novela precisa ser assistida, precisa ter ibope. Não é verdade? O produto tem que ser vendido. Então ele senta lá. Então a pessoa fica ali vivendo esse tipo de vida, né? Eu me lembro que houve uma época, né? As pessoas assistiam novela e ali aquilo estava sendo vendido, né? A tal da produção independente, né? Ou seja, vendendo pecado, né? Então a menina engravidava porque ela queria criar o seu filho sozinha, né? Então, quer dizer, já indo tudo aquilo que a igreja nos ensina, né? O matrimônio, o casamento entre homem e mulher, ter filhos. Não, eu quero engravidar, e a moça engravidava, e muitas meninas aí começaram a engravidar para fazer produção independente, né? Quero ser mãe independente. Só para a gente, né, despertar o que significa isso. Querendo viver aquela vida, que é uma vida errada, que aquela moça estava vendendo ali, né, o seu produto na novela, através daquela novela. Enfim, a gente pode ver isso em tantas coisas, né? Venda de marcas e essa insatisfação, às vezes, com a própria vida. Então, a pessoa fica aí, alimentando a sua mente com esse tipo de coisa, né?
Então, desejar estar no lugar dos outros, viver a vida de outra pessoa, ter sua família, então ter a família do outro. Então, a minha família, Deus me deu, né? Deus me deu essa família, então eu devo amar a minha família, rezar pela minha família e não ficar sonhando em ser né? E ter outra família, né? Isso eu estou querendo falar para Deus, né? Ó Deus, eu não estou insatisfeito aqui, não era essa família que eu queria, eu quero viver na outra família. A sua felicidade, sua beleza, seus dons, né? Então, até nos âmbitos espirituais também, né? Então, a pessoa não se aceitar, não se amar, estar insatisfeita com tudo no seu corpo, porque ele é o corpo do outro, não é? Ah, Deus nos ama, Deus nos fez assim, e as pessoas começam a desejar também o outro. E se a pessoa é bonita, aos olhos de Deus, todos somos bonitos, por que eu vou desejar a beleza do outro, né? Então, eu devo me alegrar. Sim, nossa, Deus, nossa, que bonito, né? Aquela pessoa ser bonita, mas eu saber que eu também sou, que Deus também me ama, né? Os dons, né? Então, não desejar os dons do outro, seja os dons da natureza, seja os dons da graça, né? Às vezes a gente vê tanto isso também, até mesmo dentro das nossas igrejas, porque o demônio é espírito, né? E ele tenta, né? Então, desejar os dons do outro, né? Querer o lugar do outro ali também na igreja, não é verdade? Então, os dons, a capacidade, Deus usa daquela pessoa daquela forma, glória a Deus, maravilha. E os dons não são para nós, né? Os dons são para colocar a serviço do outro. Então, isso é muito importante mesmo. Os dons não são para nós, são para ser colocados a serviço. Então, depois você pode pegar, né, o catecismo e também aqui e meditar, né? Eu sei que eu falei um pouco rápido, porque você pode estar depois lendo, meditando, e aquilo que o Espírito Santo foi te iluminando, você vai anotando aí, né? Anotando para fazer uma boa confissão. Então vamos fazer a nossa oração. Dai-me, querido São José, a clareza de meus pecados, o arrependimento verdadeiro por ter ofendido a Deus, o desejo de mudar de vida e buscar a santidade. Arranca dos meus olhos toda a cegueira de não ver meus erros, toda a preguiça de não mudar de vida, todo apego ao caminho errado. Amém. Ação. Fazer um bom exame de consciência e procurar um sacerdote para confessar. Rezar. Bendito seja São José, na página 326. E agora nós podemos acender a nossa vela para fazermos o nosso terço de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança, venho à vossa presença e a vós, fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. Primeiro mistério. Aparição do anjo do Senhor em sonho a José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Segundo mistério, José no presépio com o recém-nascido e Maria. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, valei-me.
São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Terceiro mistério, a fuga para o Egito. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Quinto mistério, o reencontro de José e Maria com Jesus no templo. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Façamos juntos a oração final. Deus Todo-Poderoso, pelas peças de nosso Pai São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora vamos fazer a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guardo da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós.
patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor do céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezaremos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória nas intenções do Santo Padre para ganharmos, a indulgência, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos apagar a nossa vela. Que Deus te abençoe e abençoe sua caminhada rumo ao céu.